E aí galera, tudo certo? Novamente o Rogério Frutuoso com vocês, Finanças com Frutuoso, assunto polêmico hoje para falar com vocês, tá? Quem você segue aí? No Instagram, no YouTube? Quem é teu guru dos investimentos? Em quem você confia? Deu tudo certo toda vez que você segue? Ou já deu pau, já deu aquele negócio muito ruim? Vem aqui saber comigo quais são as certificações para dizer assim, pô, esse cara sabe do que tá falando. Acompanhe. Bom, galera, é o seguinte, eu recebi muitas questões aí pontuais de pessoas que seguem alguns influencers digitais e a CVM, que é o órgão que cuida da questão de mercado de capitais, mercados imobiliários, ela está fazendo um trabalho de vigiar mais de perto esses caras que são os gurus dos investimentos. Fala pra você comprar aquela ação que vai dar tudo certo, fala pra você investir daquela forma que vai dar beleza. Só que assim, pessoas, não é todo mundo que pode sair falando sobre isso, né? Então toma cuidado em quem você está ouvindo. Caso você tenha ouvido alguém, tenha dado certo, beleza, espero que não tenha sido sorte, né? Mas o que eu acho lógico, que é melhor para todo mundo, é enxergar como funciona de verdade, estudando um pouquinho, né? Então, se esses caras te derem dicas de como estudar, de como aprender, vai pra cima, porque aí você vai aprender a analisar. Toma muito cuidado com essa galera que fala, vai pra cá que essa ação é top e não explica porquê, não mostra fundamentos, não mostra por que aquilo pode dar certo ou não. Não invista no escuro, tá? Porque se você investir no escuro, você corre o risco de ter perda, meu queridão. Vai vir pra cá. Quem pode falar sobre investimentos? Quem tem habilidade para isso? Precisa de uma certificação? Sim. Precisa ter conhecimento técnico? Sim. Porque não basta você simplesmente ir lá e comprar uma ação e vender uma ação, ou você simplesmente pega um fundo de investimento, se você não sabe o que é multimercado, o que é um fundo de renda fixa, de inflação, renda fixa pré-fixado, etc. Você precisa saber como funciona. Então sigam pessoas que ensinam como funciona. Essa é uma dica do Frutuoso, tá? Muito cuidado com essas pessoas que dizem invista aqui que vai dar certo. Aí pode ter boi na linha. Deixa eu falar rapidamente para vocês as certificações de mercado, né? Eu vou começar pela minha. Eu tenho a certificação de agente autônomo de investimento da Ancor, o que me dá a autoridade de falar sobre investimentos, sim, de explicar como funcionam os investimentos, sim, mas eu não posso recomendar investimentos. Eu posso explicar, né? Quem vai tomar a decisão é o próprio cliente. Ele pode até ter uma carteira recomendada de um analista de investimentos e querer seguir essa carteira e fala para o agente autônomo que sou eu para executar a ordem para ele. Então executa a ordem, ele aprova, tá tudo certo. Eu não posso fazer recomendação. Até porque, infelizmente, por enquanto, eu estou restrito a uma corretora única. Já existe um movimento na CVM para que o agente autônomo possa ter várias corretoras e tornar a indicação dele muito mais independente, tá? Tem outros tipos de certificações que você precisa entender para saber se esse cara que você está seguindo, esse guru, né, se ele tem essa capacitação técnica ou se ele segue orientações de alguém que tem essa capacidade técnica. Caso ele siga recomendações de locais que tenham essa capacidade técnica, essa certificação, ele precisa citar isso nas indicações dele, né? Então nós temos outras certificações. Por exemplo, se eu falar para você, cara, compra a ação da Petrobras agora que tá valendo a pena, o preço dela tá baixo, etc. Eu posso falar sobre isso pessoalmente, né? Mas isso não é suficiente, isso não pode ser considerado como um padrão de recomendação. Um padrão de recomendação tem uma certificação da APIMEC, que é CNPI, onde o cara é um analista que recomenda essas carteiras que você vê por aí. Então a corretora A tem uma carteira de investimentos recomendada, tem analistas que fizeram aquilo, né? Tem todo um código de ética, tem todo um mecanismo que dê essa habilitação para esses caras fazerem isso. Então carteira recomendada não pode ser pessoal, ela tem que ser de um analista. E esse analista, inclusive, quando ele recomenda, ele não pode estar comprado ali naquela ação, etc. Tem uma série de questões de ética. Tem outras certificações também, o CEA, né, que é o certificado que você é especialista de investimentos da Ambima. Esse cara que é certificado por isso, ele não pode estar vinculado a nenhuma corretora, ele tem que ser independente, mas ele pode dar recomendações. Ele não pode fazer a compra e a venda por você, mas ele pode dar recomendação sim, porque ele vai estar fazendo esse nível de estudo e ele está livre de conflito de interesse, porque ele não está vinculado a nenhuma corretora. Temos também a CGA. CGA é top, cara. CGA é você ser um gestor, né, uma certificação de gestor Ambima também, onde você pode
um cliente, por exemplo, chega assim, ó, Rogério, você tem CGA? Tenho. Então eu vou entregar meu dinheiro para você, você faz a gestão. Ou seja, ele dá uma espécie de poder para que eu possa pegar aquele dinheiro dele e fazer compras e vendas de ativos de acordo com uma política pré-estabelecida com o cliente. Mas é a única certificação que dá poder para o próprio gestor, como já o próprio nome já diz, fazer pelo cliente a movimentação de ativos. Então saiba o seguinte, você precisa primeiro saber se esse cara que está aí com você, que está aí te dando as dicas, esse guru, né? Se ele tem essa habilitação ou não, por que ele está falando sobre isso, se não tem alguma coisa por trás, se não tem algum tipo de alguém patrocinando ali para o cara indicar algumas coisas. E, cara, segue pessoas como Frutuoso, como outros caras que estão aí na internet, ensinando a você como tomar a sua decisão, né? Explicando, demonstrando. E não aquele cara que já chega na mira e fala, vai para esse ativo que é muito bom. Essa é a dica do Frutuoso. Nas próximas semanas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Saiba como funcionam essas certificações e siga a pessoa correta, beleza? Fica aí a dica, pessoas. Até a próxima!